pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horas você está escutando ou vendo a gente. Hoje temos mais um episódio do Conversas de Impacto, uma temporada especial do podcast promovido pela Newin. Eu sou Tatiana Maia Lins, sou consultora em reputação corporativa, fundadora da Make, professora na SPM da Aberj e sou também embaixadora da Newin. Né? SPM, Aberj e várias outras universidades aí que eu não vou estar listando, que é uma coisa sem fim. Mas, enfim, vamos para o Conversa de Impactos de hoje, que a gente está recebendo uma pessoa que mora na Noruega, gente. Olha que coisa mais chique. Né? A gente tem a presença dessa pessoa aqui no nosso podcast, que é a Luana Ozemela. Tá? A Luana é vice-presidente de Impacto Social e Sustentabilidade do iFood e cofundadora também de várias iniciativas, como a Blackwing e a Pre-Cap Lab. Ela é ex-funcionária do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Ela esteve envolvida em projetos de equidade em mais de 20 países da América Latina e do Caribe. E ela está aqui hoje para o Conversas de Impacto, esse podcast promovido pela Newin. A Newin, gente, é um ecossistema para a gestão da reputação com soluções que trabalham com inteligência de dados, trazendo insights para a imagem da sua marca. Luana, muito obrigada por estar aqui com a gente. Honrada de estar aqui, Tatiana. Obrigada pelo convite. Gente, a alegria minha é imensa. Luana, vamos lá. Você tem uma bagagem de impacto muito bacana, uma vida sempre pautada em transformação de realidades, né? Enfim, conta pra gente como é que começou essa trajetória. Bom, eu sou natural de Porto Alegre, nasci numa família de pais ativistas do movimento negro e cresci com várias experiências pautadas em injustiças sociais, em autoconhecimento desde uma perspectiva afrocentrada, né? Meu pai, quando estudante de engenharia da Universidade Federal, tinha muitos amigos que eram africanos e a gente sempre ouvia muitas histórias, né? De como que a nossa ancestralidade é muito gigante em termos de criação, de inovação, criação de valor realmente, né? De tempos milenares. Então, sempre cresci muito orgulhosa, apesar de ser uma família humilde, mas muito intelectualizada, muito conhecedora assim, de quem nós somos, né? E eu fiz uma carreira, uma trajetória que começou com a tecnologia. Eu trabalhei na Hewlett-Packard, no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, como gerente de projetos. E desde muito cedo também, assim, acho que antes até mesmo da HP, a minha adolescência também foi muito pautada na questão de liderança de jovens na igreja, cantando rap contra as injustiças. Então, assim, acho que a minha vida inteira eu tive muito isso, esse desconforto, né? Sobre questões de injustiça. E mesmo na HP, mesmo tendo optado por começar uma trajetória muito inspirada pelo meu pai, que via, né, o futuro do trabalho pautado na tecnologia, me convenceu de que eu tinha que saber inglês fluente. Então, quando eu comecei na HP, eu comecei desde uma ótica de me empoderar primeiro. Antes de empoderar outros, eu preciso me empoderar economicamente. E era onde estavam as oportunidades econômicas, né? Então, mas mesmo dentro da HP eu liderava projetos sociais. Eu liderei um projeto na África do Sul, o 441, que eram 4 mouses, 4 teclados e uma CPU, que eram instalados nas escolas da África do Sul para que mais crianças tivessem acesso a computadores, né, a baixo custo. Mas sempre com aquela inquietação, não é só isso que eu posso fazer, eu preciso fazer mais. E aí, voltando de uma passeata em prol das cotas raciais, isso a gente está falando 10 anos antes do sistema, né, da lei de cotas, né? Eu li um artigo de um economista que falava assim, era contrário às cotas raciais. E ele usava uma linguagem de equilíbrio geral, econômicas de maneira geral, que eu não entendi nada. Mas, assim, ele parecia super convincente. E eu disse, porra, eu vou ficar aqui com microfone na rua, falando aqui para esse grupo. Eu preciso estar nesse lugar, né, de usar esse tipo de argumentação convincente para poder realmente sentar com quem está
defendendo as políticas com quem está realmente desenhando as políticas para nós, eu preciso estar lá nesse lugar. E para eu estar nesse lugar, eu vou precisar dominar essa linguagem. E aí foi naquele momento que eu decidi estudar economia, entrei na Federal do Rio Grande do Sul, me formei, e lá eu queria fazer uma dissertação sobre desigualdades. E não tinha orientador para isso. E aí eu decidi sair do país com bolsa, né? Minha vida inteira assim foi na universidade pública ou então na privada, na escola privada com bolsas de estudo. Consegui uma bolsa, fiz mestrado em análise de política econômica, depois doutorado em economia no Reino Unido, e todos esses anos acadêmicos eu foquei em estimar quantitativamente o componente da discriminação racial nas estimativas de gap salarial. Então, era economia da discriminação, essencialmente, mas eu usava econometria mesmo, né? E aí, logo depois do doutorado, eu fui trabalhar em desenvolvimento internacional no Banco Interamericano. E aí lá fiz uma carreira lindíssima, belíssima, né? Estruturando projetos para países, para governos, né? Em desigualdade de gênero, desigualdade de raça, violência contra jovens, violência contra a mulher. Então, era todas políticas sociais onde eu era economista responsável por transversalizar as questões de gênero e raça nos grandes projetos sociais que o BID financiava para os países. Então, assim, a minha trajetória inteira, né, eu, no final, olho para trás e me lembro, aquela menina que queria saber a linguagem. Eu aprendi a linguagem, eu uso a linguagem todos os dias. Então, estou muito feliz com a trajetória que eu construí dentro do setor de impacto, vamos dizer assim, né? Mas é análise de política e desenho de política de desenvolvimento social. E que, de certa forma, agora volta para a tecnologia, né? Exatamente. Naqueles retornos da vida, que a vida da gente faz essas... Quem né? poderia imaginar que eu fosse parar numa empresa de tecnologia fazendo desenvolvimento social? Né? E usando, obviamente, a linguagem econômica, porque a gente está falando de investimentos, né, sociais e ambientais dentro do P&L, dentro, né, das contas da empresa. Explica para o pessoal o que é o P&L, né? Profit and Loss, né? Profit and Loss, exatamente. Porque, geralmente, eu falo bastante sobre isso, porque, geralmente, as grandes empresas, como é que elas financiam os projetos de impacto social, impacto ambiental, ou até mesmo a filantropia, né? Os projetos de responsabilidade corporativa. Eles criam uma fundação ou um instituto que recebe parte do lucro, né? Que é destinado para o Instituto fazer os seus projetos, né, de filantropia, etc. No caso do iFood, por muito tempo, até o ano passado, a gente não teve lucro. Então, não tem como destinar uma parte do lucro. No iFood não dá lucro? Não tinha. A gente estava crescendo e no ano passado a gente começou a ter rentabilidade. Então, mas a gente cresceu demais, né? Ganhou mercado, etc. Mas existe um custo para operar, que é muito grande, né? O ecossistema do iFood é gigantesco. A gente faz mais de 1 bilhão de pedidos ao ano, né? Tem mais de 300 mil entregadores ativos na plataforma, são 350 mil restaurantes, né? Então, e é uma empresa de 6 mil funcionários, né? Então, até o ano passado não tinha. Então, por que eu disse isso? Porque não tem o que destinar de lucro. Então, o que acontece? No Profit and Loss, a gente estava tendo mais loss e, mesmo assim, investindo em projetos de impacto social e ambiental, dentro, né, das contas, dentro dos custos operacionais da empresa. Ou seja, muitas... Fazendo parte do negócio, então, né? Fazendo parte do negócio, que eu acho extremamente saudável. Saudável. Porque isso significa que a gente precisa entender o negócio e investir e destinar recursos para impacto que contribuam com o crescimento e a rentabilidade da empresa. E é possível. Às vezes as pessoas falam, mas como que não isso é vai só ser? Give back, Porque né? não é sobre filantropia. Né? Não é sobre filantropia, gente. Então, isso nos permite também refletir, ok, se é um custo,
como que a gente faz para cada vez mais ser eficiente, né? Para cada vez mais conseguir impactar mais pessoas a um custo menor, né? Ter essa escalabilidade. Então isso foi algo assim que me atraiu muito realmente para o iFood, né? De poder estar num ecossistema que, primeiro, é gigantesco, segundo, com uma liderança que é super comprometida, né? Com impacto social de maneira extremamente ampla, que quando eu vim para o iFood já tinha uma causa e uma missão, né? Alimentar o futuro do mundo, já tinha uma causa que era a causa da educação como eixo principal do impacto, né? Quando tu olha para o ecossistema do iFood, a gente só ganha se todo mundo está ganhando, se todo mundo está se saindo bem, né? Então, educação para nós faz parte disso, né? De realmente contribuir com esse empoderamento econômico, com a mobilidade social e depois volta, né? Volta para o ecossistema com criação de valor. Mas você fala um pouquinho dessa economia da desigualdade, dá uns dados assim para a gente, só para ilustrar, Luana, o quanto que isso é impactante. Você estava falando de... Sim, a minha tese, eu fiz o doutorado entre os anos 2008 e 2011, e os dados, infelizmente, não mudaram muito desde então, né? E quando a gente está falando de desigualdade salarial, por exemplo, né, entre brancos e negros, entre homens e mulheres, o que a gente observa é que, na média, a gente tem, mesmo com pessoas que são idênticas em termos de capital humano, vamos dizer assim, né? Comparando uma pessoa branca com uma pessoa negra, com PhD, com educação básica, com os mesmos, né? Com traços, digamos, sociais e de habilidades, né? A gente percebe que ainda assim tem mais de 25% de diferença salarial. E a coisa mais, digamos, avassaladora é que essa diferença ela aumenta com o nível educacional. Algo que a gente, assim, é inconcebível que quanto maior, né, o nível educacional, maior é a desigualdade salarial por causa de raça e cor. Então, pegar uma mulher branca que fez doutorado em economia, pega eu que fiz doutorado em economia. Na média, essa mulher branca vai ganhar cerca de 50% mais que eu. E aí, obviamente, existem várias explicações. Eu estava justamente tentando entender quais eram as causas. Por quê? Por que isso está tão dado nas estruturas? Né? E por que isso acontece? Então, existem fatores que são o que a gente chama estruturais, fatores que são cíclicos, fatores que estão... Nos fatores estruturais, quando a gente olha as desigualdades, e a gente já controlou, tá? Não é educação, porque a gente já está controlando. Não é experiência, porque a gente tem proxies de idade, não sei o que e tal, está controlando. Não. Um dos fatores é a segregação setorial. Tá? Então, quando a gente olha as escolhas que a população... Sobretudo quando a gente intersecciona gênero e raça, né? As escolhas que as mulheres negras fazem, mas cada vez menos, né? Em termos de qual setor que eu vou trabalhar, qual público, privado, serviços, tecnologia, engenharia. As escolhas são distintas por raça e cor. Né? E aí a gente se pergunta, isso é resultado dos processos discriminatórios históricos ou seja, é uma consequência ou é o que causa as desigualdades? Cultural, né, Luana? Então, é sempre cultura que está ali, não? Como a pessoa cresce ali. Cultural no sentido de ambiente, né? Do tipo... Aquela cultura daquele lugar que faz com que aquela pessoa ache que aquele espaço é o espaço que ela deve ocupar e não outros. Eu acho que pode ser, podemos usar a palavra cultura, eu acho que é a questão da representatividade. Para mim, assim, o fato de eu não ter cultura, visto... Né? Exato. Que tá por dentro isso que da cultura, se relaciona. Então, o fato de eu não ver engenheiras
negras Ai, nas empresas de tecnologia, o fato de eu não ver líderes executivas de alto escalão, eu não... isso se torna uma possibilidade a menos para eu apostar como uma carreira, né? Então, isso é resultado também, não só das desvantagens históricas, mas essas desigualdades que persistem. Eu uso bastante um conceito no meu doutorado, que era o conceito do estoque e do fluxo de desigualdades. O estoque são as desvantagens históricas. Mas quando tu diz que hoje uma pessoa com o mesmo nível educacional já não é mais desvantagens, as desvantagens históricas educacionais já foram superadas. E mesmo assim existe uma desigualdade. Isso eu chamo do fluxo, ou seja, que são os retornos. É como o mercado avalia a tua educação vis-à-vis a minha. Né? É como que... Né, e aí eu coloco sobre o prisma da subestimação. Né? É que tu vê duas pessoas e aí, por eu não estar ocupando historicamente aquele espaço, eu ser subestimada, né, como alguém que talvez não tem a rede de apoio, não vai saber como lidar com certas situações, não tem, né, a experiência que os pais, né, muitas famílias conversam sobre. Sim. E essa é uma das razões pela qual eu acredito que as escolhas das famílias negras de irem mais para o setor público, que a gente observa, segurança, né, ir para o né? terceiro setor, do que ir para o mercado, para o setor privado, né, onde tu já antecipa que vão haver hostilidades, que vai ser mais difícil, que talvez tu não tenha as mesmas recompensas, o reconhecimento. Eu vou para o setor público, onde tem estabilidade, onde eu sei que eu conheço as tabelas salariais, eu sei que se eu fizer um mestrado eu vou ter uma recompensa, que nem todo mundo, né? E sabia que até no serviço público aqui no Brasil, Luana, tem diferença de salário para homem e mulher? Então. Agora foi lançada recentemente aquela lei da chefia, aquela coisa de que você tem da que igualdade salarial, né, que você tem que ter transparência de cargos Sim, e enfim, e de remuneração, e É. tem também no setor público, para surpresa de muita gente, Exato, né? Que imagina exato. que ali ia ser todo mundo com salários iguais, mas acabam que as funções enfim, que ganham extra vão para certos grupos e não para outros. E aí, enfim, meninas negras que estejam vendo este podcast, olha só, tem representatividade. Vocês podem ser VP, vocês podem ser a rainha toda, tá? Enfim, não só VP, presidente, enfim, vocês podem ser tudo que vocês quiserem. É mesmo. Tá? Vocês são maravilhosas. Exato. E é por isso que eu digo que isso está mudando, né? Eu falei assim, a gente está cada vez mais vendo muitas mulheres negras ocupando espaços não antes imaginados, né? Pelas mães, pelas avós, etc. Então, a gente sempre diz, né? Nós somos os sonhos das nossas ancestrais se realizando. E já não é mais primeira geração. Agora a gente já, sabe, superou tantas barreiras e já se vê. Óbvio que tem ainda um caminho muito longo a ser perseguido para a gente ter efetiva igualdade e equidade, né, no mercado de trabalho. Mas eu acho que muito já foi superado e a gente tem também... as redes sociais, tudo assim, a gente tem acesso e vê mulheres líderes a nível global, né? A gente tem, se a gente não encontra no Brasil, a gente encontra em algum lugar, e aí a gente se agarra nesses role models, né? Nesses exemplos e diz, eu posso sim. Né? Eu vou ver uma Kamala, ver um Obama, eu posso, porque eles também superaram esses desafios, né? Então, e a gente precisa ver cada vez mais próximo da nossa realidade, né? E pode sem precisar se submeter àquele modelo que era, tem que alisar o cabelo, exatamente, tem que perder o sotaque, gente, eu sou branquela, mas eu tenho sotaque, né? Do Nordeste, eu sou nordestina, tô aqui com meu sotaque. Então, assim, a gente pode hoje ser né? Ser quem a gente é, sem precisar se submeter tanto àqueles padrões todos que... Exatamente. E é lindo, né? Assim, quando tu chega num ambiente corporativo, como no meu caso, né? Que eu cheguei já numa posição de C-level, o iFood tem mais de 2.000 pessoas. O iFood são 6.000 pessoas, mais de 2.000 são pessoas pretas e pardas. Então, é um contingente muito grande de pessoas diversas, né? Mais da metade são mulheres também. E na tecnologia também a gente tem um contingente grande de pessoas diversas.
E chegar lá e também ser tão recebida, assim, tão calorosamente, sabe? Sim. Não só por essas pessoas, mas pessoas brancas aliadas mundo, também, né? que ficam assim... Poxa, vai adicionar uma injeção de esperança de que sim, é possível, eu vou conseguir, se eu tiver, assim, tendo dificuldade, eu posso ir conversar contigo, tu vai me dar uma mentoria, uma orientação para, sabe? E o simples fato de estar ocupando esse lugar inspira tanta gente. E eu não encaro, assim, não minimizo de jeito nenhum. Para mim, é uma responsabilidade, assim, que eu acho que não é todas pessoas negras precisam ter esse papel de ser responsável por toda a população, né? Mas eu assumi, porque se você está confortável com esse papel, né? Exato, enfim, faça. Abrace, é seu, né? Não é uma obrigação que todo mundo tenha, mas se você se sente confortável com ele, né? Exatamente. E aí, vamos falar um pouquinho agora da Blackwin, né? Já que a gente está falando nesse tema que é tão bacana. A Blackwin é a primeira plataforma no Brasil que apoia mulheres negras a se tornarem investidoras anjo e as conecta ao ecossistema de inovação e a oportunidades de investimento em negócios liderados por pessoas negras. Por que é tão importante apoiar negócios liderados por pessoas negras? E aí, mais uma pergunta, Luana. Por que é tão importante que a gente tenha as mulheres negras apoiando, né? Porque isso quebra aquela lógica de que a mulher negra é a que não vai ter renda, né? Que tem o negócio de subsistência, isso. Né? A Blackwin nasceu de um sonho, literalmente. Eu sonhei que eu estava numa mesa redonda falando sobre investimentos, negócios... E ao redor dessa mesa só tinha mulheres negras empoderadas. Olha. E eu acordei, eu disse, meu Deus, eu não conheço mulheres negras na indústria de investimento. Tipo, quem são essas mulheres negras? E aí eu me lembrei que eu tinha uma pessoa que trabalhava num fundo de investimento, que é a minha sócia na Blackwin, a Jéssica Rios, que era a única pessoa que eu sabia que estava tomando decisões sobre rodadas de investimento. Né? Então, ela trabalhava na Vox Capital, que é um fundo de impacto. E eu liguei para ela e disse, Jéssica, a gente precisa falar. Eu tive esse sonho. E aí ela, poxa, eu conheço essa outra mulher negra. Aí uma foi trazendo a outra, né? Cerca de um mês depois, a gente estava se encontrando em São Paulo, 26 mulheres negras para falar de investimento. E a gente não sabia o que ia ser, se ia ser Blackwin, Eu só disse assim, eu preciso só estar perto dessas mulheres. Uma foi, né? É o Snowball Methodology, né? Uma foi recomendando a outra. E a gente foi um papo, assim, maravilhoso. A gente delineou ali na hora várias coisas. O que a gente vai fazer, etc. Criamos um grupo de WhatsApp. Hoje tem cerca de 37, entre mulheres negras que aportam, que trabalham em fundos, que são advogadas em gestoras de investimento, assim, que trabalham em bancos, né? E a Blackwin, por que me incomodava tanto, né? Porque quando eu trabalhei no Banco Interamericano, eu trabalhava numa área que se chamava Mercados de Capitais e Investimentos. E quando eu cheguei na área, eu falei pro o gerente da área, o chefe, né, da área, eu disse, eu quero fazer empréstimo de desenvolvimento, com bancos de desenvolvimento para criar fundos de venture capital para pessoas negras e indígenas na América Latina. Já existiam fundos de VC financiados por bancos de desenvolvimento para pessoas indígenas. Por exemplo, eu participei do empréstimo com a Corfo, que é o BNDES do Chile, né? E eles fizeram um fundo de VC para o povo Mapuche, né? Para que eles pudessem ter acesso a crédito para exportar suas super sementes para o mercado internacional. E deu super certo, etc. E eu disse, eu quero fazer isso para o Brasil, chefe. E ele, tá bom. E aí eu fui sentar com os bancos aí. No Brasil não é só o BNDES, são, assim, dezenas de bancos de desenvolvimento regionais, agências de fomento, Nordeste, etc. E nenhum deles topou. E aí eu fui para o mercado privado, né, falar com gestores de fundo. Eu disse, olha só, eu quero saber o teu interesse, porque a gente vai alocar dinheiro... Fundo perdido. Eu não gosto desse nome, tá? Porque o fundo nunca é perdido. Ele é utilizado para alguma coisa. Ele não é perdido, né?
Mas assim, tu não precisa devolver o dinheiro. Cria aí, usa o dinheiro para criar alguma coisa catalítica, tipo a cada $1 que tu pega da gente, tu investe outro $1. Faz alguma coisa aí inovadora, um instrumento financeiro para dar acesso a crédito para pessoas negras. Não tem investimento, não tem negócio de pessoa negra. Falavam assim para mim. E assim, eles sempre abriam as portas para conversar, porque é o Banco Interamericano vindo falar sobre me dar dinheiro, né? Só que nenhum deles topou. E eu fiquei muito, muito, assim, incomodada. Imagino. Porque existia isso 2014, 2013, 2014, uma percepção de que os negócios de pessoas negras são de sobrevivência. 2014, você fala. 2014. E aí a gente tem 2015 e os ODS. Gente! E aí, sim. E aí, então... Não era uma coisa do século passado, gente. É agora. 10 anos atrás. Não. Então, eu disse assim, quer saber? Ninguém quer esse dinheiro. Eu vou pegar esse dinheiro e vou criar um programa de aceleração. Que, na verdade, não... Eu sabia assim, eu não quero ensinar as empresas de pessoas negras. O que eu quero? Eu quero identificar boas empresas, sei lá, 30 empresas, e criar uma plataforma de visibilidade para elas. Que elas vão ganhar assim, essas empresas foram aceleradas pelo BID. E aí o mercado de capital talvez se interesse em olhar, em já que ele fala aquela linguagem, né, Luana? Mais uma vez, você estava ali buscando aprender a falar a linguagem que o mercado entende. Exato. Então, se o mercado entende que aquela empresa que foi acelerada pelo BID vai ser uma grande empresa... É uma credibilidade, né, que a gente estava emprestando para as empresas, né? E mesmo assim, te conto, não foi fácil. Mesmo com o selo. Obviamente, quando a gente fez o programa de aceleração também, um programa que foi em parceria com a Endeavor que criou todo o programa de aceleração. A Anjos do Brasil criou as rodadas de investimento, né, a competição de pitch, etc. E aí, até no dia da competição, foi no INSPER, na preparação, eu disse, traz aí os investidores negros que vocês têm na Anjos. E do mundo de anjos, nem só da Anjos do Brasil, mas de todas as redes de anjos. E aí foram mapear e não tinha nem 3 investidores, nenhum preto, tipo 3 homens pardos, que talvez nem se auto-identificassem muito bem. Não tinha investidores negros. E eu disse, olha, dessas 30 empresas, várias delas estão ali desenhando uma solução para o mercado consumidor classe C e D, que na sua vasta maioria são de pessoas negras. Se o investidor não se interessa por esse segmento, não conhece o segmento, não se identifica com o segmento, eles não vão receber investimento. Porque não é só sobre, me mostra aí a rentabilidade. Tu, como investidor, eu sei porque eu invisto em empresas. Eu, como investidor, eu tenho que ter uma afinidade com essa pessoa, com esse founder. Tem que conseguir falar, tem que conseguir me identificar contigo, saber como que eu posso te ajudar. A gente precisa ter um bom relacionamento, não é só sobre o dinheiro. Eu preciso me inspirar contigo e tu se inspirar comigo. E isso vem muito da identidade compartilhada entre os dois, né? Então, eu estimulei muito a Anjos para trazer investidores negros. Então, essa experiência que eu tive, eu acho que eu fiquei com isso na cabeça. E aí a gente está falando de 2020, eu saí do BID, fui para o Catar, e abri empresa no Catar, fiz várias coisas. E aí eu disse assim, olha, a gente precisa de investidores e investidoras negras. Porque essa identidade compartilhada, isso não sou eu que estou falando. A literatura de mercado de capitais mostra isso. Quando tu tem uma identidade compartilhada, a probabilidade de tu assinar um cheque é muito maior. Mesmo que o investimento não seja tão bom. O fato só de você se darem bem, de ter aquele brilho no olhar, aumenta a chance de aporte. Então eu disse, o outro lado precisa se diversificar também. Não adianta eu estar aqui fomentando, a gente está fomentando de um lado e o outro não. E aí foi que a Blackwing nasceu e a gente, então, no início focou bastante em educação, a gente fazia muita
trazia, né, pessoas do mercado para falar sobre investimento anjo. E obviamente, a própria Anjos do Brasil é uma parceira sempre, assim, nossa, em tudo isso. A gente fez parte agora do relatório nacional sobre redes, né, de investimento. A gente fez um aporte. Então, assim, a gente aprendeu bastante, né? Agora a gente desacelerou, a rede existe, é ativa, nós estamos lá sempre trocando oportunidades. Mas é algo que a gente precisa entender que realmente não existe soluções mágicas. É necessário, sim, preencher as lacunas em termos de experiência, né? Mas é importante, sim, diversificar o mercado financeiro. E aí você está falando dessa diversificação do mercado financeiro, de todo esse desafio, né, batendo em várias portas. Falou que abriu uma empresa no Catar, enfim, aqui a gente tem, né, que você já interagiu com dezenas de governos, doadores, investidores e ONGs nos Estados Unidos, na América Latina, na África e no Oriente Médio, né? De toda essa bagagem aí, Luana, qual foi o desafio mais difícil ou mais complexo que você já lidou? E quais são as lições que você consegue compartilhar com a gente disso aí tudo? O que é mais né, o que foi mais difícil, mais complexo? O que você aprendeu que você diz pra gente? Poxa, muitos desafios, né, superados. Mas eu acho que os desafios internos, Luana, internos, e os desafios externos, eu posso citar do interno, aquela questão de tu estar num ambiente e conseguir fazer um advocacy, um ativismo corporativo baseado em evidência, sabe? Então, o tema individual, eu comigo mesma ali, tentando não parecer ativista, tentando lutar comigo mesma, exatamente, dizer, não, eu não posso. Exato, tudo science-based. E eu acho que é importante mencionar, porque eu acho que muitas pessoas que trabalham com impacto enfrentam digamos, esse conflito interno, né? Eu quero poder pautar os temas, mas não parecer confrontacional, né? Uma pessoa que está sempre sempre reclamando, sempre brigando por um tema, não quer parecer a revolucionária, né? Num ambiente corporativo. Eu acho que isso é importante, assim, de reconhecer que esses processos individuais fazem parte do amadurecimento, né, da tua linguagem, do amadurecimento, do teu domínio, né, sobre os temas, do teu domínio sobre o negócio. Eu acho que foi um desafio que eu tive que superar, mas no momento que eu superei, eu acho que o maior desafio foi realmente esse de trazer as pessoas certas para resolver os problemas sociais, né, mais complexos. Então, só para dar um exemplo, eu liderei um projeto de $20 milhões na República Dominicana, né, que se chamava Cidade Mulher. Era para construir centros de serviços integrados multissetoriais para mulheres, né? E aí a gente está falando assim, de um centro onde tu tem serviços de saúde, serviços de educação, serviços forênsicos, caso a mulher tenha sido vítima de violência. Ou seja, eram 18 secretarias e ministérios debaixo de um mesmo teto, tentando entregar um serviço, só que todas elas trabalhando juntas em prol de 2 ou 3 KPIs de resultado. 2 ou 3? 2 ou 3. E aí fazer todo mundo sentar. Alinhar todo mundo. Alinhar todo mundo. Dizer, esse é o modelo de atenção integral e integrada. E é isso, né? Cada área social também está brigando por um protagonismo, sobretudo, sim, né? Não, o tema é saúde. Não, o tema é educação. Não, o tema é empreendedorismo. Não, o tema... Então, isso, e eu liderei o projeto, a estruturação, a viabilidade econômica, a negociação com a vice-presidente da República Dominicana. Então, tinha temas migratórios, né, de migração do Haiti, República Dominicana. Ou seja, era um monte de complexidades, desde os temas técnicos. Será que essa parede que estão desenhando aqui vai sobreviver aos terremotos? Até
que programa de acesso a crédito a gente vai colocar? O do banco X ou o do banco Y? Então, foi um projeto super complexo, mas que ao final a gente conseguiu desenvolver um modelo em que todo mundo melhorasse na sua governança, né? Porque Que é a chave, né? que é a chave. Todo mundo É a conseguisse conversar, a gente conseguisse que todo mundo acordasse. Esses são os 4 KPI. Saúde, educação, precisa entregar. Por exemplo, um deles era redução da violência contra a mulher. Todo mundo tem que conseguir entregar. Saúde pode contribuir com isso, educação pode contribuir com isso, Sim. empreendedorismo pode contribuir com isso. Então, não, como que a gente encontra aqueles pontos de intersecção em que todo mundo veja que tem um ganha-ganha, né? E que a gente consegue mover ponteiro em temas que são extremamente complexos. Uma negociação de consenso, no final das contas. Exatamente. Né? E eu tá ali no meio, e aí chega a me dizer, não vou fazer de jeito. E aí, né, tem que ser muito diplomática. Porra, eu cresci muito nesse período da estruturação, né? Então, eu acho que esses desafios do trabalho mesmo de desenvolvimento internacional que me levaram, então, né, para o iFood com uma bagagem, um ecossistema que também tem seus trade-offs. O restaurante tem um interesse, o cliente tem outro interesse, o entregador tem outro interesse. Né? Então, eu acho que foi... Por isso que eu volto, né? Tecnologia, economia, a bagagem de mediação desses interesses dos diferentes setores, né? E da efetividade do resultado, né? Em termos de mudar vidas. Acho que no final é isso. É mudança é mudar vidas, né? É melhorar, é empoderar as pessoas. Então, eu acho que tudo foi um pouco intencional, mas também não intencional, que eu acho que Foi intencional, Foi intencional, Luana, foi. Era estar preparada no momento certo para a oportunidade, quando ela Desde surge. lá do Rio Grande do Sul, foi intencional, minha filha, foi. É verdade. Mas eu ia trazer exatamente essa questão da complexidade agora no iFood, né? Porque você Sim. estava nesse cenário internacional complexo, mas você agora está tentando gerar impacto positivo, Sim. né? Num cenário de trabalho para plataforma que é extremamente complexo, que é visto como um trabalhador precarizado. Como é que a gente faz isso? Né? Bom, eu quando fui convidada para assumir uma posição no iFood, que é uma posição de C-Level, eu nem sabia exatamente qual seria a posição, e vou te contar a história. O Fabrício Bloise, né, ele ainda é presidente do conselho, mas virou CEO da Prozos, que é a empresa investidora no iFood. Ele disse, olha, iFood é uma empresa brasileira, uma empresa que conecta milhões de pessoas, né? São 55 milhões de clientes, 350 mil restaurantes e estabelecimentos, mais de 300 mil pessoas que realizam entrega. Obviamente, a gente está inserido, a gente está no Brasil e a gente não vive numa bolha. Os mesmos problemas sociais que o Brasil tem, o nosso ecossistema também tem. Não tem como... não é que a gente criou os problemas. Os problemas existem, estão postos. A gente só trouxe as pessoas, conectou as pessoas, né? Para que os restaurantes pudessem gerar renda, os entregadores pudessem gerar renda, etc. E os clientes pudessem ter conveniência, né? Pudessem até mesmo poupar tempo, ter os serviços e produtos com menor preço, né? Porque tem a possibilidade de comparar, etc. Então, quando ele disse, só que a tua bagagem é extremamente importante, que é desenvolvimento social, o pragmatismo da economia, tu combina isso, tu também tem um background de tecnologia, etc. Só que tu não conhece os desafios do ecossistema, as complexidades, que hoje tu pode dizer assim, é só fazer isso, fazer isso. Só que esse só fazer isso tem implicações de diminuir os níveis de bem-estar dos outros atores do ecossistema. E aí tu precisa mediar e encontrar os pontos ótimos de maximização de valor para todo mundo, né? E tu precisa entender os nossos problemas com tal profundidade, entender a tecnologia que está por detrás disso. São mais de 2.500 pessoas, só a área de tecnologia, 2.500 pessoas trabalhando com inovação. Tu precisa entrar para soluções que tu trouxer,
realmente serem passíveis de implementação, serem viáveis. E tu poder ajudar o iFood a criar roadmaps. E aí, então assim, Luana, não tem uma posição para ti. Tu vai entrar na posição mais alta, fora a minha, vai responder diretamente pro presidente, mas não tem cargo. Não tem um cargo. Eu disse, mas aí então tu quer me fazer de token. Sabe, né? O conceito de token, de negra, botar... né? Exato, Botar só pra negra foto. ali pra e não sei o ele, quê. token? Não. Tu, assim, o teu salário é bem alto pra te não fazer nada, só aparecer na voz. Tem que ajudar a gente a entregar e resolver esses problemas. Só que nos primeiros 4 meses, tu não vai ter responsabilidade de entregar uma meta, porque tu precisa fazer esse deep dive no ecossistema. Negócio, né? Conversa com todo mundo, aprende tudo, faz entrega. Faz tudo. Vai Você no fez restaurante. entrega? Vai no restaurante, fala com o dono do restaurante, entende os problemas, entende quais são os dilemas, entende a estrutura como está posta, quem é quem, da liderança, quem acredita no quê, quem não acredita. Né? Eu fiz mais de 300 reuniões nos primeiros 3 meses. Só conversando. E viajei para o Nordeste, viajei para tudo que é lugar para entender. Os dilemas sociais e ambientais são distintos em São Paulo. É outra realidade. Até o mercado de trabalho, quando eu comparo Recife com São Paulo, é outra realidade. O mercado de trabalho é diferente, as dinâmicas são diferentes, né? Então esse foi assim um presente que ele me deu. Porque no momento que eu entendi os dilemas, eu disse, meu Deus, aí o meu novo desafio era o que priorizar. Eu disse, tem tanta oportunidade aqui para fazer, né? Tanta coisa, mas acho que começou por vamos assumir um compromisso forte com criar condições de trabalho excelentes, mantendo a nossa eficiência logística. Parece um negócio assim, quando eu falei isso a primeira vez... Condições de trabalho, vamos lá, excelentes. Mantendo a nossa competitividade, a nossa eficiência logística, mantendo a conveniência, mantendo os custos baixos, né? Tanto para o restaurante quanto para o consumidor, mas provendo valorização do entregador, provendo segurança, provendo educação. Como que a gente concilia tudo isso? Reduzindo o preço, por exemplo. É um desafio, mas é possível, porque a gente está inserido num ecossistema em que a tecnologia destrava muita coisa. E a tecnologia nos permite escalar de maneira cada vez mais eficiente as entregas. Vou te dar um exemplo. Educação. A gente gastava milhões preparando pessoas para o mercado de tecnologia. Só que essas pessoas que a gente preparava para o mercado de tecnologia, eu não estou dizendo que isso é ruim, não estou dizendo que era ruim, mas elas não necessariamente voltavam para o ecossistema do iFood, para trabalhar no iFood ou para... Né? Sim, ela estava no mercado. Exato. Né? E, ao mesmo tempo, a gente tinha um contingente de entregadores que não tinha educação básica. Então, como que a gente faz para... Aí eu disse, vamos priorizar a educação. Como que todos os entregadores do iFood têm acesso à educação básica? Gratuita. A gente vai dar bolsa, vai dar curso preparatório, vai pagar para eles irem fazer a prova do Enseja. Uma Bolsa Família ali para que ele... Exato. Bolsa Escola como que a gente dá esses incentivos, esses estímulos e consegue fazer isso em escala para 300 mil entregadores. E aí, quando eu começo a olhar os dados, eu disse, olha, existe um mito aqui. Só 30% dos entregadores não tem o ensino médio completo. O resto tem, a maioria tem. Quase 30% tem o ensino superior completo. Olha só, gente. Eu disse, é um mito de que o entregador é um analfabeto, uma pessoa, né, super vulnerabilizada em termos educacionais. Óbvio que existem vulnerabilidades, é óbvio. Mas, tipo, existia um mito, assim, né, E eu disse, a gente precisa primeiro... Então, a gente tem 30%... que não tem um ensino médio completo. Certo. E a gente tem 30% com nível superior. Exatamente. Cerca de entre 28, as pesquisas que a gente faz amostral.
Então, os dois lados, né, ali Exato. Então, ou seja, é uma dinâmica de mercado de trabalho, de pessoas que não tiveram oportunidade ou que têm oportunidade. Na verdade, a vasta maioria dos entregadores, mais de 60%, eles usam o iFood para complementar a renda. Né? Então, eles têm um nível superior, estão trabalhando, muitos deles, mais de 20%, são CLT em algum outro lugar, estão usando o iFood como complemento de renda. Então, quando a gente entende isso e a gente prioriza educação como causa, sobretudo, de reinvestimento no capital humano do nosso ecossistema, eu digo, como é que eu faço isso reduzindo o custo por aluno aprovado na prova do ensejo? Porque até então a gente tinha aprovado 950 entregadores. Eu disse, no próximo ciclo a gente precisa aprovar 5.000. Como que a gente faz isso reduzindo o custo da bolsa? Porque não tem como a gente exponenciar. E aí, no momento que a gente se coloca a causa da educação, é meio que um benefício que para nós adquirido pelos entregadores. Vai continuar sendo assim por muito tempo. Então, precisamos ter esse nível de eficiência, né? Ganhos de eficiência com escala. Aí a gente... Então, o lindo foi... Esse programa se chama Meu Diploma do Ensino Médio. A gente, ano passado, graduou 5.100 entregadores, fazendo uma formatura linda. Mais ainda, né? Tinha 900, foi para 5.000, então, como hoje meta, passou para 5.100. Exato. Batemos a meta, fizemos os 5.000. E esse ano, a prova foi no domingo. A gente levou 13.000 entregadores para fazer a prova. A gente está aqui cruzando os dedos que mais de 8.000 passem na prova. O iFood hoje, os entregadores do iFood já representam cerca de 2,3% de todas as pessoas que fazem a prova anual do Enseja. Então, a gente já impacta as estatísticas nacionais de formados no certificado do meu diploma, do ensino médio. Né? Então, e aí, o que eu digo da tecnologia nos dá a possibilidade de escalar com ganhos de eficiência? Hoje, um dos custos mais pesados dentro dessa conta é a tutoria. Né? É usar as tutoras, porque uma tutora não consegue acompanhar com simulados, responder dúvidas. Uma tutora humana, né? Um ser humano, não consegue dar conta de, sei lá, 40, 50, porque o curso preparatório ele é muito intenso. São 4 meses, né, de aulas, aulas semanais, tem aulas ao vivo, né, online, tem aulas... Agora a gente fez a parceria com o SESI, onde tem aulas presenciais, né? Então a gente escalou isso aqui para São Paulo, o EJA. E aí a gente viu, ok, como que a gente faz para as tutoras conseguirem dar conta de todo mundo? A gente teve 24.000 entregadores passando pelo curso. Como que a gente cria tutoras? E a gente criou, então, a Mai, que é um bot usando IA, que foi treinada para responder as dúvidas dos entregadores que estão se preparando para a prova. Né? Então, em 4 meses, eles acionaram mais de 500 mil de vezes a Mai. Nossa. Gostam de usar. Ou seja, então, a Mai... Então, tu diz, como eu faço Pitágoras? Como que eu faço esse problema aqui, né? de matemática, de português, etc. E a Mai responde, a Mai envia perguntas, a Mai lembra onde vai ser a prova. Não esqueça, vá, sabe? Estimula. Poxa, que legal, né? Então, a gente consegue agora sim falar de escala, né? E se apoiar de IA generativa, de IA, para realmente fazer isso acontecer. Então, assim, a gente está... Eu fico muito orgulhosa de estar numa empresa que realmente tem um compromisso, e o compromisso não é da boca para fora. Né? O simples fato também de ter me colocado num lugar de empoderamento, não só de poder escalar esse tipo de programa, né, com os recursos, com as pessoas certas, etc., mas também de me dar a possibilidade de influenciar várias áreas dentro do iFood, praticamente todo o iFood, a cultura do iFood, os modelos de gestão, né, de poder integrar impacto e sustentabilidade dentro de tudo isso, diz muito sobre a cultura da empresa e o compromisso. E aí você está falando também de um uso positivo da inteligência artificial, né? Exato, para o impacto. Né, para o impacto positivo, porque é uma outra
um outro medo que as pessoas têm de que a tecnologia possa roubar ainda mais empregos e que as pessoas vão ficar com empregos cada vez mais precarizados, como os tidos como os empregos de plataforma, né? Eu acredito que a gente consegue, sim, dar um uso para a inteligência artificial que a gente chama do AI for good, né? Sim. IA para o bem. E a gente precisa ser intencional nisso. Porque óbvio que vem com riscos. A IA tem os seus riscos. Mas é uma onda que a gente não consegue mais fugir dela. E a gente tem que fazer o melhor uso possível da IA. E um deles é exemplos como esses, né? Mas no dia a dia mesmo, né? Com aumento de produtividade. Eu vejo assim... Não é que a IA vai roubar os empregos. A IA vai te permitir fazer mais coisas criativas, mais coisas que precisam do teu intelecto. Né? Da inteligência natural, natural, exatamente. Da inteligência vai humana. Vai te abrir um leque de possibilidades e vai te permitir para outros níveis realmente de criação de valor. Então, assim, a gente não pode ter medo. Sabe, Tatiana? A gente não pode ter medo disso, a gente tem que se empoderar, assim, a gente tem que poder ter cada vez mais diversidade também nas pessoas que estão produzindo os modelos de IA, que estão curando os dados, ensinando os modelos. A gente precisa ser intencional, né? Então... Como é que você vê o futuro do trabalho, Luana? Como é que a gente pode ter felicidade nesse futuro do trabalho aí? Olha, eu acho que é um bom gancho até do que a gente está falando, né? Porque, assim, é um futuro do trabalho que eu acho que é cada vez mais flexível, cada vez mais produtivo. Um futuro do trabalho em que a gente consiga conciliar, né, a criação de valor monetário, financeiro, mas também com uma realização de propósito. Acho que os temas de saúde mental estão postos, né? Acho que ninguém vai desafiar que é um problema, é uma pandemia, digamos, né? A nível global. E a gente precisa cada vez mais entender que a nossa felicidade, ela mesmo que a gente queira, assim, ela não consegue estar só atrelada a ganhar dinheiro. A consumir, sabe, ter óbvio que conforto, para quem tem conforto é fácil de dizer que não é sobre o dinheiro, né? Hoje de manhã a gente acordou aqui em São Paulo, Luna, para você isso não é nada, mas pra gente, a gente acordou com 6 graus, né? Exato, se não tem aquecimento, eu acordei xingando e agradecendo. Eu disse, frio danado, mas obrigada a Deus que eu tenho aquecimento, né? Exato. Porque no domingo tinha uma pessoa na porta da minha casa me pedindo comida e roupa, porque está na rua. Então, a gente consegue dizer que dinheiro não traz felicidade, mas porque a gente tem com certeza. Essas necessidades mínimas aí já todas supridas, né? Com certeza. E é por isso que a questão educacional, para mim, é tão cara, né? Acho que a gente vive num país ainda onde as desigualdades educacionais são tantas. Sim. Que a gente não vai conseguir adquirir esse nível de produtividade que a gente quer num futuro do trabalho se a gente não resolver isso, porque as desigualdades vão se acirrar cada vez mais a gente vai ter um grupo de pessoas que a questão do ter o aquecimento, ter o dinheiro para comprar comida, vai ser cada vez mais uma barreira intransponível, né? E a gente precisa não só olhar para a questão da qualidade da educação, mas também olhar para a questão do acesso à infraestrutura digital, à internet rápida, né? A tudo isso. Eu escrevi um relatório recentemente com a consultoria Adima, que foi a que eu abri lá no Catar, depois trouxe para o Brasil, para o BID, saiu agora, mês passado, sobre qual que é o tamanho de oportunidade de mercado se a gente investir na eliminação das desigualdades digitais da população negra. E aí mostra que existem ainda milhões de pessoas que não têm o acesso à internet que é necessária para te fazer uma aprendizagem
online, para te poder ter um negócio escalável, para te... Então, assim, até mesmo a questão digital, a gente acha, 90% da população tem um celular, mas com um celular não é possível gerenciar um negócio plenamente, um negócio escalável. Não é possível baixar conteúdos de qualidade, né, e poder estudar, e poder aprender, e poder adquirir um nível de conhecimento e de domínio, até mesmo dos prompts de IAs, né, de produção de tecnologia. Então, assim, existe um tema que a gente volta lá para o tema estrutural, que o futuro do trabalho que a gente quer, que é esse trabalho flexível, esse trabalho com maiores ganhos, né? E que existe uma questão pendente desse grupo populacional que a gente não vai conseguir resolver sem políticas públicas. O setor privado não vai conseguir resolver esse problema plenamente. Obviamente que as nossas ações com os trabalhadores, de dar o acesso, etc., são complementares, né? Mas existem questões pendentes de política pública que vai ser necessário investir, que vai ser necessário priorizar, né? E não só por um período de 4 anos. Precisa ser uma priorização como política pública permanente. De Estado, né? De Estado. Então, isso são problemas seríssimos e que a gente precisa, obviamente, políticas públicas e a parceria público-privado é sempre fundamental, mas acho que o futuro do trabalho só vai... Realmente, assim, um futuro do trabalho desejável só vai ser possível se a gente atacar realmente, enfrentar, né, esses desafios estruturais mais complexos, né? E foi interessante que você trouxe essa questão da política, né, de precisar de política pública e de projetos que sejam de Estado, né, não de governo e tal, porque isso traz já um gancho para a conversa que a gente vai ter aqui também no Conversa de Impacto com o Ingo Plugger. Uhum. O Ingo, ele sempre fala que depois da pandemia o mundo ficou mais rico e mais desigual. Exatamente. Né? Então, assim, como é que a gente consegue sair de uma pandemia mais rico e mais desigual e o que é que a gente faz com isso? Né? Então, dado que a gente está mais rico e mais desigual, como é que a gente pode tratar essa questão, resolver a questão da inclusão de gênero e da inclusão racial? Assim, eu estudo a questão de gênero e raça há muito tempo, acho que mais de 30 anos, né? É muito tempo, bastante que eu penso sobre isso, que eu reflito sobre isso, né? E eu acredito muito que, historicamente, as questões raciais, elas não tiveram não foram abordadas com o olhar econômico. Elas sempre foram abordadas desde a perspectiva da sobrevivência ali, né? As políticas de pobreza, de assistencialismo, de assistência social, né? de transferência de renda, né? As políticas de desigualdade, de redução das desigualdades, historicamente não foram abordadas desde uma perspectiva de empoderamento econômico, né? De construção de patrimônio, de como que a gente resolve as questões de desemprego crônico, como que a gente endereça os vieses de discriminação na provisão dos serviços, né, para a população negra, porque isso também indiretamente exclui, né, a população negra. Então, de certos espaços, né? Então, assim, é um tema complexo, mas que eu vejo que existem as soluções. A gente precisa trabalhar em todos os setores. A gente precisa trabalhar no setor privado. A gente precisa trabalhar no setor público, né? E o não governamental. Então, desde a iniciativa privada, que é onde a gente tem lidado, a primeira coisa que a gente fez foi ser muito vocal em termos da tolerância zero às discriminações, né? Ao racismo, à discriminação, à violência.
A gente observa historicamente muitas situações de desrespeito com os trabalhadores de entrega, por exemplo, né? 7 de cada 10 são homens negros, né? E a gente vê que isso se mistura, né? O classismo, o racismo se mistura. E a gente disse assim, olha, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma política antidiscriminação. E aí não importa se é um grande restaurante que discriminou, se é um cliente, se é um outro entregador, sabe? Vai ser uma política 360, porque a tolerância é zero. Cometeu um ato de racismo, etc., desbloqueia, etc., e aquilo é dado. Não vamos passar pano, né? Como a gente disse. Então, acho que primeiro é realmente, dentro da iniciativa privada, tu se posicionar, tu assumir um compromisso com isso. Porque é muito fácil de dizer, não, isso é um tema cultural do país, né? A gente não está aqui para mudar a cultura do Brasil, Estamos, etc. né? Estamos, Tatiana. Então, assim, acho que primeiro é assumir esse compromisso, dizer, dentro desse ecossistema, a gente vai priorizar essa política de tolerância zero. E a segunda coisa é como que a gente cria oportunidades para que esse contingente populacional consiga ascender de forma permanente e estrutural. Não é, então, soluções paliativas, que parecem um anúncio bacana, mas que no final não muda o jogo para essas pessoas, né? Então, a gente apostou em educação. E é isso que eu vejo também para as políticas, né, de promoção da equidade racial. Educação. A educação mudou a minha vida completamente. Na minha época, eu tive que dormir na fila para conseguir uma bolsa de inglês, para estudar inglês. Eu tive que aplicar, receber muitos nãos, insistir muito, porque não existia uma política de cotas, né, na minha época. Então, mas eu precisei batalhar para acessar uma educação de qualidade, né? Então, se a gente não consegue prover isso para a população negra, eu não tenho esperança que a gente vai mudar muita coisa de maneira estrutural. Esse é o primeiro ponto. Porque você falou que mesmo com a educação igual, exato, ainda tem o gap. Então, por isso que tem que atacar o racismo, então tem que atacar os vieses, tem que atacar a discriminação. E quando a gente olha para as políticas pendentes, né, que é o que a gente chama as próprias políticas macro, das políticas de inovação, como que a gente transversaliza essas questões em tudo que a gente faz, né? Uma coisa que eu tenho muito orgulho assim de ter participado quando eu ainda estava no banco foi da política também de transversalização racial em tudo que a gente fazia. Né? Então, é sempre tu tá assim com a antena acesa e dizer, olha, esse projeto de construção de escolas, como é que a gente faz para, ao mesmo tempo que a gente constrói a escola, reduzir as desigualdades raciais, não só as sociais, econômicas, mas as raciais também, porque tem fatores estruturais que não só estão associados à classe, mas que são intrínseca, por exemplo, temas de viés, etc., nos livros escolares, formação de professores. Como que a gente lida com isso também? Sabe? Como que a gente consegue fazer esse casamento, né, dos resultados, né, para que a gente consiga potenciar? Ou seja, que a gente não só resolva os problemas educacionais, mas não deixe um contingente para trás. A gente acelere esse contingente, né? Então, assim, é muito do compromisso, de entender quais são os problemas mais estruturais, né? O que a gente chama do 80-20, o ótimo de Pareto, né? Sim. O 80-20 que a gente vai focar, que realmente pode mudar o jogo, né? E depois como que a gente inova. Para quem não sabe, né? Essa questão do Pareto. A gente vai lá e a gente ataca 20, que vai ter o resultado de 80. Então, é uma pequena mudança com grande impacto. Exato, né? Exatamente. E aí, como que a gente inova também, né? Como que a gente usa IA para poder identificar situações de vieses em dados, como que a gente, sabe? Como que a gente usa tecnologia para alavancar os resultados. Então, assim, é um sonho bom, né? É um sonho bom, mas eu acho que é melhor a gente atacar problema por problema, cada um no seu âmbito, né? Então, cada empresa avaliar como que eu posso atacar. Só para te saber, Tatiana, os ODS, né? O ODS 10,
que é o de redução das desigualdades, onde está posto aí o tema da discriminação racial, temas das desigualdades raciais. A ONU fez um estudo que ele é o mais catalítico de todos os ODS. Então, muitas vezes as empresas estão assim pensando, onde que eu vou focar? Eu quero fazer impacto social, mas tem tanto problema, tem tanto... Onde que eu foco? Foca no ODS 10. Ele é Por que ele é catalítico? Porque quando tu reduz... Exatamente. Quando tu foca... Olha, não é só sobre educação, saúde, é desigualdade. Vou focar em desigualdade. Tu melhora todos os outros, vários outros indicadores dos ODS. Então, tu tá rindo. Eu tô rindo, que depois eu vou te mandar. Eles fazem de vez em quando uns cardzinhos que dizem assim, qual é o seu ODS, né? O que, que você faz aqui? E o meu é sempre da desigualdade. Viu só? Exato. Então, assim, eu vou te mandar aqui. Então, empresas estão com dúvida, foquem em redução da desigualdade. Redução da desigualdade é o caminho, gente. Exato. E a gente tem essa história que Luana estava falando, né? Que tem que mudar. Não vamos mudar a cultura do Brasil, sim, a gente tem que mudar. Por quê? Tem um estudo que mostra quantas gerações a gente precisa para mover enfim, para que haja uma mobilidade social. O Brasil é um dos países em que leva mais tempo. Exato. A última vez que eu vi esse estudo eram 9 gerações. 9 gerações. Luana, 9 gerações, Você velho. falou. 9 gerações é uma coisa absurda, absurda. Então, como é que a gente pode achar que uma realidade em que a gente precisa de 9 gerações para que haja mobilidade social, econômica, a gente acha que isso é só, né? Exato. Que isso é aceitável. Então, quando você vem com a política de tolerância zero, é genial. Por quê? Porque é uma política que já foi provada no mundo que dá resultado. Todo canto que vai lá e aplica uma política de tolerância zero tem resultado rápido. Né? É aquela coisa... Por quê? Porque você começa a reconhecer os padrões e você começa a atacar aqueles padrões e tratar aquilo... Interromper, né? Interromper algo que é uma violência, né? Então, interromper racismo, interromper discriminações, interromper violência. Então, trabalhar realmente com um trabalho de prevenção. A tolerância zero, por mais que pareça radical, para mim é o caminho, porque é tão inaceitável que tem que ser tolerância zero. Exato. Né? A gente está chegando já no final da nossa conversa, que foi ótima. Mas se você quiser deixar alguma coisa, Luana, eu te agradeço. Enfim, quiser deixar alguma mensagem final. Eu acho que eu vou... Talvez, assim, algo importante, né? A gente está falando de conversas de impacto, né? Eu acho que é super importante a gente reconhecer que, historicamente, as pessoas não usavam a palavra impacto sem significar impacto, né? Era muito alcance de pessoas. Era um programa que comunicava com um monte de gente, as empresas iam lá e reportavam, impactamos não sei quantos milhões. Isso aí é do que é métrica de vaidade, amigo. Exato. Métrica de vaidade é uma coisa, métrica de impacto é outra, né? A minha principal mensagem para o mundo corporativo, para as pessoas que se envolvem com impacto, né? Os Chief Sustainability Officers, os times, etc. Todos eles estão muito estão ansiosos, querem gerar um impacto, querem mudar vidas. Foquem nessa rigorosidade. Eu acho que ainda no mercado brasileiro corporativo, que tem áreas, né, ainda falta um nível de maturidade na questão da rigorosidade com a qual a gente avalia os nossos resultados em termos de transformação social. Que eu acho que vale uma mensagem, me preocupa bastante, assim, né? Quando a gente lê os relatórios, eu digo assim, meu Deus, isso aqui não parece ser verdade, sabe? Porque, então, e para nós, a vice-presidência de impacto e sustentabilidade nasceu com isso como central. A gente se apoia num time de economia do iFood, que tem uma Chief Economist, tem um time que faz avaliação de impacto rigorosa, usando metodologias como o RCT, que é o Randomized Control Trials, usando metodologias robustas de verificação, controles sintéticos, para a gente realmente avaliar, comparar, né, quem recebeu a intervenção, quem não recebeu, o que a gente ajusta aqui, porque é fácil da gente se iludir, assim, dizer, deu resultado, olhou antes e depois, deu tudo certo, vamos. Passamos para a próxima, reportamos como impacto. Para a gente, não, a gente é muito cri-cri. A gente diz, não, olha só, esse antes e depois não é o suficiente, né? A gente precisa saber se uma pessoa igualzinha, se não tivesse recebido no antes e no depois, como seria? Então, assim, olhar para metodologias cada vez mais robustas, encarar, assim, os fatos
brutais. A gente também, isso está muito na cultura do iFood. A gente encara os fatos brutais. Isso tá ruim. Isso tá ruim. A gente precisa mudar isso. E como que a gente... Em que a gente tem que investir para realmente atacar as causas desse problema? Vamos investir em fazer deep dives, que a gente chama, né? Que é diagnósticos aprofundados de causalidade. Né? Esse é um tema, como a gente está abordando, por exemplo, segurança viária dos entregadores. A gente embarcou, a gente não vai sair fazendo qualquer... A gente precisa saber quais são os fatores causais mais sérios. E a gente precisa fazer microtestes, saber que funciona, avaliar muito bem, para depois a gente saber, ok, estamos pronto, vamos escalar essa solução e começar a realmente ver mudanças estruturais e duradouras, né? Então, acho que uma grande mensagem, eu acho que é encarar com muita seriedade o trabalho de impacto. Até os líderes que não estão fazendo isso, de saber que nós encaramos, né? Nós, como profissionais da área, encaramos com muita seriedade o trabalho, porque a gente está falando também, no meu caso, obviamente que eu falei do P&L, né, do Profit and Loss da empresa, tem impacto no EBITDA da empresa, o que eu faço. Tem impacto positivo, e se eu não tenho cuidado, não sou cuidadosa e criteriosa em que eu invisto, eu tenho impacto negativo. A empresa perde, porque eu estou fazendo um negócio que não é efetivo e estou consumindo caixa, estou queimando capital. Então, eu encaro isso com muita seriedade, né? A gente trabalha para realmente obter um dividendo duplo. É o dividendo em termos econômicos, mas é o dividendo em termos... Exatamente. Né? Termo social. Então... É o valor compartilhado. Nisso daí é muito interessante, gente, que tem ainda empresas que dizem, a gente não sabe como mensurar, a gente não tem... Isso daí a Luana acabou de dar várias dicas, né? Então, tem benchmark. Do mesmo jeito que a Luana está aqui trazendo esse benchmark maravilhoso do iFood, tem outros benchmarks. A Natura também faz um trabalho muito bacana. Gente, Natura Med, o IDH, eu acho isso incrível. O IDH da revendedora Natura. Tem. Né? Então, assim, muito bacana. São metodologias que já foram testadas, já são metodologias sérias. Então, quem quiser fazer bench, tem bench aí para ir atrás. Tá? Obrigada, Luana. Obrigada, Tatiana. Prazer. Obrigada mesmo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.